Atenção, torcedor! O que o Felipe Luiz disse depois da derrota e da perda do título para o Corinthians não foi só uma coletiva comum. Foi um discurso que revolta, divide e irrita boa parte da torcida, porque não representa o que o flamenguista viu dentro de campo. Enquanto o torcedor viu um Flamengo frio, sem alma, sem fome de título e sem cara de decisão, o Felipe Luiz viu um time que não jogou mal, um time que competiu, um time que entregou. E é exatamente aí que nasce o problema. O Flamengo perdeu uma final, perdeu um título. Não foi jogo qualquer, não foi amistoso, não foi teste, não foi início de temporada irrelevante. Foi decisão, foi taça em jogo. Foi camisa pesada contra camisa pesada. Foi um Flamengo que tinha a obrigação de se impor, de dominar, de se posicionar como o favorito. E não fez isso. Não resolveu, não foi superior, não impôs respeito. E mesmo assim, o discurso pós-jogo foi de normalidade, de equilíbrio, de contexto, de processo. Isso, para o torcedor, soa como passar pano, soa como normalizar derrota, soa como aceitar perder. E esse é o maior risco para um clube do tamanho do Flamengo. Começar a tratar fracasso como processo, derrota como aprendizado e perda de título como etapa. O Flamengo não é time em formação, não é projeto em construção, não é clube pequeno aprendendo a competir. O Flamengo é o time mais rico do país, tem um dos elencos mais caros da América do Sul e entra em qualquer final para ganhar. Quando perde, não pode ser tratado como algo normal, não pode ser suavizado, não pode ser relativizado. O torcedor não está chateado só pela derrota, está chateado pela postura, pelo discurso e pela leitura, pela sensação de que está todo mundo confortável. Porque quando o treinador diz que o time não jogou mal, a mensagem interna é perigosa. Passa a ideia de que está tudo bem, de que foi normal, de que não precisa mudar tanto assim. E é aí que entra o ponto mais grave: soberba. O Flamengo hoje tem um elenco cheio de nome, cheio de status, cheio de protagonismo e cheio de jogador acostumado a vencer. Isso, sem controle, vira soberba, vira achar que ganha na camisa, vira achar que decide quando quer, vira achar que em final as coisas se resolvem sozinhas. E não se resolvem. Final se ganha com fome, com intensidade, com raiva competitiva, com mentalidade de guerra, com entrega total. E o Flamengo não teve isso. Teve posse de bola, teve troca de passes, teve organização, teve nome em campo, mas não teve cara de decisão. Não teve postura de time faminto por título. A pior coisa que pode acontecer agora é esse discurso de normalização. Não jogou mal, foi equilibrado, tem contexto, é processo. Isso acalma quem não pode se acomodar. Time grande não pode se sentir confortável perdendo o final. Time grande não pode tratar derrota como processo. Time grande não pode aceitar bom desempenho sem resultado. Resultado é título. Resultado é taça. Resultado é ganhar final. O resto é discurso. A fala do Felipe Luiz vai totalmente contra o sentimento da torcida, porque o torcedor não quer ouvir que não jogou mal. O torcedor quer ouvir autocrítica real, cobrança real, leitura dura, postura firme. Quer ouvir que foi inaceitável perder aquela final. Quer ouvir que faltou intensidade, que faltou fome, que faltou postura de decisão. Não discurso de processo e contexto. Porque essa conversa de processo, equilíbrio e contexto é exatamente o que aos poucos vai abaixando o nível de exigência. Hoje perde a final, amanhã perde uma semifinal, depois perde um jogo grande. E quando vê, a temporada inteira vira uma soma de bons jogos sem título. E isso, para um clube como o Flamengo, é fracasso. O torcedor não quer um Flamengo bonito, quer um Flamengo campeão. Não quer um Flamengo organizado, quer um Flamengo decisivo. Não quer um Flamengo competitivo, quer um Flamengo vencedor. A diferença entre ser competitivo e ser campeão é mentalidade. Se o discurso interno for de conforto, a temporada vai escapar pelos dedos, e a soberba disfarçada de tranquilidade é o maior veneno de elenco forte. Achar que está tudo sob controle, achar que uma hora ganha, achar que o nível natural resolve. Não resolve. O futebol brasileiro não perdoa isso. O calendário não perdoa isso, e a torcida não perdoa isso. Perder um título para o Corinthians em final tem peso, tem marca, tem impacto. Não é derrota comum, não é jogo qualquer.
O torcedor não está errado em estar irritado, não está errado em cobrar, não está errado em não aceitar discurso bonito. Quem ama o Flamengo não aceita normalização de derrota. Agora eu quero saber de você. Você concorda com o Felipe Luiz ou para você essa coletiva foi passar pano, foi normalizar a derrota, foi um discurso desconectado da realidade do campo? Comenta aí, porque isso aqui não é só sobre um jogo, é sobre mentalidade, postura, cultura de clube e sobre que tipo de Flamengo a gente quer para essa temporada. Pedido rápido, deixa o like, se inscreve no canal Urubu em Pauta e clica no botão de hype para fortalecer o canal. Isso aqui cresce com a torcida, não com discurso bonito. Guarda uma coisa, Flamengo não é time para jogar bem e perder. Não é time para viver de processo. Não é time para viver de contexto. Flamengo é time para ganhar final, decidir jogo grande e levantar taça. E quem não entender isso, não entende o que é esse clube. Minha opinião no Urubu em Pauta é direta, sem rodeio e sem maquiagem. O discurso do Felipe Luiz depois da derrota para o Corinthians foi totalmente desconectado do que o torcedor viu em campo. Falar que o Flamengo não jogou mal depois de perder uma final é perigoso, é confortável e é exatamente o tipo de narrativa que vai minando a mentalidade vencedora de um time grande. Não interessa se teve posse, se teve organização, se teve momentos de controle do jogo. Final não se analisa em desempenho bonito, se analisa em título. Ganhou ou perdeu? E o Flamengo perdeu. O problema não é só perder, o problema é a postura. O Flamengo entrou numa decisão sem cara de decisão. Faltou intensidade, faltou agressividade, faltou senso de urgência, faltou fome de título. Teve nome em campo, teve camisa pesada, teve elenco forte, mas não teve espírito de final. E quando o treinador vem e trata isso como algo normal, como parte de um processo, como se fosse um jogo qualquer, isso manda um recado errado para dentro do elenco. O recado de que tá tudo bem perder, de que foi aceitável, de que foi só mais um jogo equilibrado. Não foi. Foi uma final, foi um título perdido. Isso cria um ambiente perigoso, porque conforto gera soberba, e soberba em elenco forte é veneno. É achar que ganha quando quiser, é achar que decide na camisa, é achar que uma hora resolve. E futebol não funciona assim. Final se ganha com mentalidade, com entrega, com sangue no olho, com postura de quem não aceita perder, não com discurso bonito depois da derrota. O torcedor não quer coletiva tranquila, não quer fala mansa, não quer normalização. O torcedor quer cobrança, quer autocrítica, quer indignação, quer postura de quem sabe que falhou. Porque quando você passa pano para a derrota, você prepara o terreno para a próxima. Hoje é uma final, amanhã é uma semifinal, depois é uma eliminação. Tudo vira processo, tudo vira contexto, tudo vira explicação. E deixa eu deixar isso muito claro. Flamengo não é time para jogar bem e perder. Flamengo não é time para viver de processo. Flamengo não é time para viver de contexto. Flamengo é time para ganhar final, decidir jogo grande e levantar taça. Qualquer mentalidade diferente disso é pequena para o tamanho do clube. O torcedor está chateado com razão, não é drama, não é exagero, é cobrança de quem entende o peso dessa camisa. Quem ama o Flamengo não aceita derrota normalizada, não aceita discurso confortável e não aceita final tratada como jogo comum. Aqui é Flamengo. Aqui perder título dói, incomoda e gera cobrança. E tem que ser assim.